Olá, meus amores! Hoje em História nós iremos dar início a uma nova unidade que fala sobre a abolição e imigração. Acompanhe nas páginas 128 a 135. Os motivos da abolição. O que significa abolição? Abolição significa libertação, né? Então era o que tantos escravos queriam, eles queriam a liberdade. Então, nós sabemos que os escravos, eles eram maltratados, eles eram castigados, passavam fome, trabalhavam muito e não recebiam nada em troca, mas mesmo assim, eles procuravam uma forma de fugir dessa situação e de enfrentar tudo isso, né? Então, eles se refugiavam nos quilombos, eles dançavam a capoeira e enfrentavam também aqueles que tanto tiravam a sua liberdade. Então, o primeiro motivo, a luta dos próprios escravizados por liberdade, né? Como nós já falamos, que eles não ficaram de braços cruzados, né? Eles enfrentavam tudo isso com muita força e coragem, né? Mesmo sendo castigados, mas eles estavam sempre lutando pela sua liberdade. O outro motivo, a pressão da Inglaterra pelo fim do comércio de escravos. Mas será se a Inglaterra ela estava querendo proteger os escravos? Não. Ela já estava pensando em outros negócios, em lucros futuramente para ela. O terceiro motivo, a luta do movimento abolicionista pelo fim da escravidão. Né? Então foram aquelas outras pessoas, os profissionais liberais, né? Foram os advogados, muitas pessoas que se juntaram aos escravos, né? Para defendê-lo. Então, esse movimento abolicionista durou muito tempo, foram criando várias leis, até chegar na lei que libertou definitivamente os escravos, que foi a Lei Áurea. Mas isso foi gradualmente nessa luta do movimento abolicionista. A luta dos escravizados. Os escravizados resistiam à escravidão desobedecendo a seus senhores, jogando capoeira, promovendo revoltas, fugindo e formando quilombos. Então, mesmo sendo maltratados, castigados, mas mesmo assim eles encontravam forças, né, para resistir a toda essa situação, como formando quilombos, dançando a capoeira para que eles pudessem esquecer um pouco a situação, enfrentando também os seus senhores, desobedecendo, mesmo que fossem castigados, né? Mas eles procuravam uma forma de fugir dessa situação. Então, como nós já falamos, eles não ficaram de braços cruzados. Inglaterra contra o comércio dos escravos. Vamos ver quais foram os motivos. Por que a Inglaterra não queria o comércio dos escravos? Será se realmente ela queria proteger os escravos? Então, quais foram os motivos? Queria ampliar a venda das suas mercadorias. Então, a Inglaterra, quando ela lutou contra o comércio dos escravos, não é porque ela queria proteger os escravos, né? Não era porque ela estava com pena dos escravos, é porque ela já estava pensando nos lucros, né? Porque futuramente ela queria ampliar a venda das suas mercadorias. Então, se ainda existisse o comércio dos escravos, ela não ia mais enriquecer, porque as pessoas iam dar mais atenção para a compra dos escravos, né? O outro motivo, parte das pessoas e dos políticos da Inglaterra passaram a opor-se à escravidão por considerá-la desumana, né? Então, a partir daí, todos eles da Inglaterra fingiam que estavam a favor dos escravos, que queriam proteger os escravos, só que na realidade não era isso. Eles queriam era enriquecer cada vez mais, né? Eles estavam pensando já no futuro, obter mais lucros. O que foi a Lei Bill Aberdeen? Ela foi criada em 1845, foi uma lei inglesa que colocava a marinha de guerra britânica a serviço do fim do tráfico em todo o mundo. Obrigou o Brasil a tomar uma posição definitiva
acabar com o tráfico ou enfrentar os ingleses. Então, essa lei, ela forçou o Brasil a aceitar definitivamente o fim do tráfico dos escravos. Por quê? Porque a Inglaterra não queria mais que existisse o tráfico negreiro, porque ela queria cada vez mais enriquecer. Então, como no Brasil eles ainda não tinham tomado uma iniciativa, né? O governo não tinha tomado uma iniciativa rígida, né? Ainda não tinha criado uma lei rígida para o fim do tráfico negreiro. Então, os ingleses, né, no caso, a Inglaterra, forçou o Brasil a criar essa lei que proibisse definitivamente o tráfico negreiro, né? E essa lei foi a Bill Aberdeen, quer dizer, o Brasil foi obrigado. Mas será se a Inglaterra, nesse sentido, a Inglaterra queria proteger os escravos? Não, ela queria proibir o tráfico negreiro em todo o mundo, né, para que ela pudesse se sobressair, né, para que ela pudesse obter mais lucros e enriquecer. Então, por isso é que ela forçou o Brasil a criar essa lei. Lei Eusébio de Queiroz. Pressões inglesas começam no Brasil em 1810, tratados assinados com D. João VI. Então, nós sabemos que o Brasil foi muito pressionado, né, pela Inglaterra por questões de lucro, por querer enriquecer cada vez mais. E naquela época, o Brasil era governado por D. João VI, né? Então, foi ele que assinou os tratados. E em 1831, a Inglaterra e Brasil assinam um tratado para acabar com o tráfico negreiro, né? Que foi a Lei Eusébio de Queiroz, onde proibia a entrada de escravos africanos no Brasil. Mas só que essas leis que foram criadas antes da Lei Áurea, elas não eram muito seguras. Por quê? Porque eles criavam a lei e depois, às escondidas, os países começavam a comercializar mesmo assim, né? Os escravos continuavam sendo comercializados. Não da mesma forma que era antes, né? De uma forma mais intensa, mas às escondidas. Então, o que veio mesmo proibir definitivamente, né, o comércio de escravos, a escravidão, no geral, foi a Lei Áurea. Movimentos abolicionistas. Com a promulgação da Lei Eusébio de Queiroz, o movimento abolicionista ganhou força. Esse movimento social era liderado por pessoas livres que não se conformavam com a existência da escravidão. Eram jornalistas, engenheiros, advogados e escritores e políticos. Então, essas pessoas sim, elas queriam proteger os escravos, elas estavam lutando juntamente com os escravos, né? Então, os escravos, eles não lutaram sozinhos, eles tiveram também pessoas do bem ao seu favor, que eram jornalistas, que eram pessoas livres, né? Engenheiros, advogados, escritores e alguns políticos que queriam também a liberdade dos escravos. Então, com o movimento abolicionista, depois que aquelas pessoas, né, os profissionais liberais, os advogados, alguns políticos, se juntaram aos escravos em prol da sua libertação, então, a partir daí foram criadas muitas outras leis, né? Como agora nós vamos ver. As leis e a realidade. Lei do ventre livre, libertava filhos de escravos nascidos após 1871. Então, aquelas crianças que nascessem após o ano de 1871, elas não poderiam mais ser consideradas escravas. Lei dos sexagenários, libertava os escravos maiores de 60 anos. Então, aqueles escravos com mais de 60 anos, eles não poderiam mais ser escravizados. Então, nós vimos anteriormente que existiram muitas leis, né, em prol da libertação dos escravos, mas nenhuma delas deu certo.
como nós já havíamos falado. Então, a única que veio, né, abolir definitivamente a escravidão foi a Lei Áurea, né, que foi assinada no dia 13 de maio pela princesa Isabel. Então, nesse dia, houve realmente a abolição da escravatura no Brasil. Os escravos depois da abolição. Como foi a vida dos escravos após a abolição da escravidão? Será que essa lei deu aos escravos a segurança de que eles fossem bem acolhidos, né, de que eles encontrassem um emprego, que tivessem casas para morar? Será que eles foram bem amparados? Não. Então, eles passaram por uma situação de dependência, né? Eles ainda continuaram dependendo dos seus antigos donos. Muitos libertos continuaram trabalhando para os seus senhores, porque eles não tinham casa para morar, não tinham comida, né? Eles estavam passando fome. Então, eles tiveram que continuar trabalhando para os seus senhores. Houve também a formação de parceria com os antigos donos, né, de um ajudando o outro para que eles tivessem pelo menos o que comer, busca por trabalho nas cidades. Então, muitos escravos foram morar nas cidades em busca de melhores condições de vida. Só que chegando nas cidades, eles também não foram bem amparados, bem acolhidos. Eles não tinham casa para morar, muitos foram morar na rua, passaram a ser mendigos, né? Alguns, de tanto passar fome, começaram a saquear os armazéns, né? Roubar. Então, a partir daí, continuou a discriminação com os escravos. O samba na casa de Tia Ciata. Tia Ciata nasceu em Santo Amaro da Purificação, na Bahia. Sua casa era frequentada por sambistas humildes, músicos, talentosos e também por homens ricos e poderosos. Em uma roda de samba ocorrida na casa dela, foi criado o primeiro samba gravado em disco, pelo telefone, composto por Donga e Mauro de Almeida. Então, existiram também alguns escravos, né, alguns negros, que se destacaram também na sociedade pela sua força, pela sua coragem e deixaram uma mensagem, né, uma lição de vida, de força, de garra, de coragem, de não baixar a cabeça, né? Então, os negros no geral, os afrodescendentes, eles também são capazes de serem felizes, né, de viver uma vida digna, né, de construir uma família, de estudar, de se formar, de ser um médico, de ser um advogado, né? Então, nós temos muitos exemplos de afrodescendentes que se destacaram na sociedade. Artistas afrodescendentes. No pós-abolição, artistas afrodescendentes participaram intensamente da vida cultural do país. Entre eles, cabe citar escritores como Lima Barreto, compositores como Chiquinha Gonzaga e músicos como Pixinguinha. Então, somente no pós-abolição que esses afrodescendentes começaram a serem aceitos na sociedade, né? Que começaram a se destacar, a mostrar os seus dons, as suas habilidades, a mostrar para aquelas pessoas que discriminavam tanto que eles também eram capazes, né? Então, nós não devemos discriminar ninguém pela cor. Não é a cor que vai dizer quem é o mais importante ou o menos importante para Deus. Então, nós devemos respeitar a todos e valorizarem, porque todos precisam ter uma vida digna, né? E serem respeitados na sociedade. Ok, turminha? Então, ficamos por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.